Davi escreveu um salmo em que ele diz que Deus nos criou de maneira maravilhosa. Davi usa a palavra Deus nos criou de maneira assombrosa. Nos teceu no ventre materno. Um embrião, um feto, um corpo se formando no ventre materno já por Deus. Com todos os órgãos. E um desses órgãos que trabalha de maneira incrível dentro de nós é o nosso coração. O coração é como uma bomba que fica bombando o sangue por todo o corpo, levando o oxigênio e os nutrientes que nos dão vida. E só o fato de você levantar de manhã, acordar, estar vivo, e é o seu coração batendo, dando vida. É incrível como o coração funciona. E é triste quando o coração fica doente. E são muitas as doenças do coração, e muitas delas levam ao óbito. Me ajude aqui, por favor, me ajude. Fica de pé. Se você conhece alguém que já morreu do coração, fica de pé. Você conhece, quem conhece alguém que já morreu do coração? Fica de pé. Isso. Fica de pé. Se você já teve algum problema do coração, fica de pé. Não, todo mundo que está de pé permanece. E aí sempre. Alguém já teve problema do coração? Fica de pé quem já ouviu falar de alguém que morreu do coração. Fica de pé. Você já ouviu falar de alguém que morreu do coração? Fica de pé. Fica de pé quem está com o coração batendo. Se o coração está batendo, fica de pé. Ninguém senta. Fica de pé. Quem está com algum problema do coração, alguma doença do coração. Você já ouviu falar? Não senta, não senta. Fica de pé. Você já ouviu falar de, olha, ele estava bom, tinha boa saúde, e aí a gente caiu. Teve um infarto, caiu, morreu do coração. Você já ouviu falar? Pessoas assim? Não tinha nada. Ela não tinha nada. De repente morreu do coração. Fica de pé, ninguém senta. Se você tem alguma doença espiritual do coração, não precisa sentar, fica de pé. Começando lá pelo fundo, desde o Newton que está em pé até eu, que estou também, até eu, todo mundo está em pé. Significa que você conhece alguém que já morreu do coração, ouviu falar. Significa que talvez você tenha alguma doença do coração. Então pode sentar. Porque uma coisa eu posso afirmar para você. Eu não somente conheci pessoas que morreram do coração. Pessoas bem queridas nossas. Meu pai foi um deles, que morreu nos braços da minha esposa. E por isso eu fiquei de pé. E também fiquei de pé porque eu já vi muitas histórias de pessoas que já morreram no coração. Por isso aqui fiquei de pé. Mas eu fiquei de pé também porque eu tenho doença espiritual no meu coração. E a gente precisa tratar dessas doenças. E a partir de hoje, nas próximas semanas, nós vamos estar falando sobre doenças do coração. Doenças do coração.
E toda doença precisa ser tratada. Precisamos procurar médico. E eu não sei se você conhece casos, você já viveu uma situação dessa, e a pessoa chega e fala: eu estou sentindo uma queimação, uma palpitação, falta de ar. Olha, você precisa ir ao médico. Não, tá certo, qualquer dia eu vou, qualquer hora eu vou, ele nunca vai. Não sei se você já conhece algum caso assim. Tem pessoas que sentem problemas do coração, diz: amanhã mesmo eu vou ao médico, atrás de um cardiologista. E vai. Tem pessoas que têm sintomas, e a esposa ou o marido, ou alguém diz: você precisa ir, vamos lá. Mas arrastar a pessoa que não quer ir, não vou, deixa de ser perigoso. Tem aqueles que vão, tem aqueles que dizem que vão no dia seguinte, na semana seguinte, e tem aqueles que precisam ser arrastados, e às vezes nem assim vai. Nós vamos, a partir da próxima semana, nas próximas semanas, estar falando de doenças específicas do coração. Mas hoje, eu gostaria de falar algumas coisas sobre essas doenças do coração. E uma delas é que essas doenças são perigosas, matam. Doenças espirituais do coração são perigosas. No livro de Hebreus, o autor diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês, ele está falando sobre o povo, lá no passado, lá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, como me aprovam, e viram minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim. Eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Doenças espirituais do coração perigosas, porque endurece o coração, nos afasta de Deus. E como diz o versículo, Deus está dizendo: por causa desse coração, eu fiquei indignado por eles. Tem versões que diz, Deus dizendo: eu fiquei irritado por eles. Olha, irmãos, se Deus ficar irritado comigo, se Deus ficar irritado com você, a coisa é feia. Doenças do coração fazem o coração ficar endurecido, se afasta de Deus. E pior, Deus disse: jurei na minha ira, estou irado contra esses corações duros. E por isso eu digo: não entrarão no meu descanso. Eu preciso me tratar dessa doença que eu tenho no meu coração. Porque senão eu vou acabar ficando com o coração duro, se afastar de Deus e não vou entrar no céu, no santuário, na eternidade, no descanso. Então a pergunta já começa agora. Não olhe para a sua esposa, seu namorado, seu amigo, seu irmão, seu filho, não olhe. Mas olhe para você. A Bíblia diz que quando a gente olha para uma água limpa, olha, estou vendo meu rosto. Faça isso. Olhe no espelho espiritual, naquela água limpa. Tente olhar seu coração. Você tem alguma doença espiritual? Como eu tenho. É muito perigoso. É muito perigoso se nós não tratarmos dessas doenças. Jesus falou assim: bem-aventurados, felizes, alegrem-se, seja feliz, os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque, de novo, são os bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem tem o coração limpo, não está doente, manchado, contaminado, vai entrar no descanso, vai entrar no seu quarto, vai ver Deus. Logo, o contrário
também é verdade. Aqueles que têm o coração sujo, contaminado, doentes, correm o risco de jamais entrar no descanso e jamais ver a face de Deus. Precisamos tratar dessas doenças do coração. Elas são perigosas, porque podem nos impedir de entrar na eternidade. Outra coisa que precisamos aprender: essas doenças do coração são contagiosas. Doenças do coração são contagiosas. Provérbios diz: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Repito, Provérbios 27, versículo 19. Como a água reflete o rosto. E você tem uma água limpa, talvez uma lagoa, não sei. Cadê o Reinaldo? Lá naquela lagoa dá para ver o rosto? A floresta. Dá para ver até a floresta. Se você fizer isso, e seu coração estiver contaminado, ela vai refletir quem você é. Na época da pandemia, muita gente, ou melhor, todos nós, tivemos que usar máscaras. Corríamos o risco de estar próximo de pessoas que estavam com a doença e a gente nem sabia. Eu e minha esposa, 2 vezes fomos contaminados. E você podia andar no meio de pessoas que estavam com a doença. Então é preciso usar máscara. E a Bíblia diz que o coração reflete quem você é. Algumas doenças do coração nós podemos esconder da esposa, do marido, dos filhos, da igreja. Podemos esconder. Ninguém vai saber que o coração está doente. Mas algumas doenças, assim como o coração bombeia o sangue por todo o corpo, dando vida, algumas doenças fazem transparecer até na face que está doente. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Primeiro eu vou ler, antes de dizer. Livro de Efésios. Ele fala de algumas doenças do coração, algumas das quais nós vamos tratar, ou deixar Deus tratar nas próximas semanas. Mas algumas doenças, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento desconhecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à libertinagem de forma desenfreada. Mas não foi assim que aprenderam isso. Se é que de fato ouviram. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade. Não fiquem irados. Não deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, podre, indecente, imoral. Não entristeça o Espírito Santo. Longe qualquer amargura, ira, indignação, gritaria, blasfêmia, maldade. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se eu tiver irado, e às vezes eu fico, eu posso contagiar a minha esposa, ou um de vocês. Se eu tiver amargurado, doente do coração com amargura,
amargura, e eu começar a viver essa amargura no meio de vocês, eu posso contaminar um de vocês. Ódio, amargura, rixa, ressentimentos. Se eu não me curar e continuar no meio de vocês, eu posso contaminar. Por isso Paulo fala, portanto, não participem daquilo que eles fazem. Não façam o que eles fazem. E ele continua. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Eu não somente tenho que cuidar das doenças do meu coração, mas eu tenho que tomar cuidado se eu estiver perto de alguém que esteja doente, para não ser contaminado, para não agir da mesma forma. Então, irmãos, não somente a pergunta, você tem alguma doença espiritual no seu coração? Você conhece alguém que está doente? Precisamos entender que a lepra perigosa é uma doença contagiosa. Mas tem uma boa notícia em tudo isso. As doenças do coração, as doenças espirituais têm cura. Tem cura. Tem cura. Não precisa ficar doente. Salmo 147. O Senhor se agrada. O Senhor cuida. O Senhor sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Salmo 147, versículo 3 diz que o Senhor sara, o Senhor trata das feridas. Nós vamos falar de doenças do coração, mas nós precisamos descobrir quais doenças nós temos e entrar no hospital divino e deixar Deus cuidar. Eu não sei se você sabe, mas os médicos que são especialistas em cirurgias, os cirurgiões, eles são obrigados a fazer um teste para ver se eles são capazes de fazer cirurgias delicadas. Uma agulha e um fio. Você já fez isso? Já tentou pôr um fiozinho na agulha? Não consigo. Vem cá, ninguém me ajudar. Eles fazem testes minuciosos para ver se eles passam no teste para poder fazer cirurgias. E eu fico maravilhado quando vejo programas, reportagens de cirurgias que são feitas. É incrível que hoje eles conseguem operar um feto, o bebê no útero materno, operar no coração. É incrível como eles conseguem fazer isso. Tem que aplaudir essas pessoas, esses profissionais. Cirurgias delicadas, profundas, porque eles têm habilidade, eles têm conhecimento, eles foram preparados. E muitos fazem isso com amor, são dedicados à sua profissão. É incrível. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas de Deus. Não precisa e não precisou e não vai precisar fazer nenhum teste para ver se ele passa. Porque foi ele que nos criou, ele nos conhece. E Deus quer colocar as suas mãos em mim, no meu coração. Deus quer abrir, Deus quer colocar o coração para fora, Ele quer tratar do meu e do seu coração. Ele quer fazer a operação, e Ele vai fazer bem feito. Ele quer tirar esse mal de dentro, porque Ele sabe que se continuar com esse mal, Ele vai dizer: José, se você continua com esse coração doente,
Você não vai entrar no meu descanso. Você não vai entrar no meu santuário. Você não vai entrar no meu céu. Senhor, eu não quero ficar de fora. Então, deixe eu pôr as mãos em você. Não seja um coração duro. Não seja desobediente, rebelde. Deixe eu abrir você. Deixe eu colocar a mão no seu coração. Deixe eu retirar esse mal. Livro de 1 Pedro. E nós temos que ser honestos. Nós temos que tirar a geleia do pão, e comer o pão sem geleia. Preto no branco. Honestos com a palavra dela. E temos que dar nome a essas doenças do coração, chama-se pecado. É pecado, ira, indignação, murmuração, raiva, ódio, mentira, é pecado. E se eu tiver uma dessas doenças, eu não entro no céu. Se você tiver, você não vai entrar no céu. Não adianta vir aqui, cantar, orar, dar oferta, comer um pãozinho, tomar um suco e sair de cara feia, emburrado com os irmãos e com Deus. Ou você entra na sala de cirurgia, deixa Deus tratar, ou vamos para o inferno. É pecado, e pecado tem cura. Essas doenças têm cura, graças a Deus. Essas doenças têm cura. Essas doenças têm cura. Se eu quiser ser curado. E tem nome, porque diz que Jesus veio este mundo carregando ele mesmo seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, as nossas doenças, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, fomos sarados. Quando Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, ele deixou a solução para qualquer doença espiritual do coração. A minha e a sua. Essas doenças têm cura. Nós só precisamos ser desafiados e entrar na sala de cirurgia divina. Nós precisamos tomar a decisão que Davi tomou. Davi disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Ele começa o Salmo 39, 139 dessa maneira e termina dessa maneira. Porque ele diz no final do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê, Senhor, vê, olha para mim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos tomar a decisão, irmãos. Eu preciso, você precisa, a igreja precisa fazer essa oração, tomar essa decisão e dizer para o Senhor: Senhor, me sonda. E esse sondar não é aquele sondar, o que ele está fazendo, o que ela está fazendo. Não, esse sondar é como uma sonda que perfura a terra e vai cortando pedra, terra, tronco, galho e vai até a profundeza. Deus lá do alto, ele vem, ele sonda, ele penetra, ele vai lá no íntimo do coração. E aquele pecado que eu tento esconder de vocês, aquele pecado que eu tento esconder do mundo, não esconde de Deus. Aquela doença, Deus vai lá, ele abre. O bisturi dele é especial. Ele vai lá dentro. Isso é sondar, penetrar. Mas ele só vai fazer isso se eu deixar.
Eu só vou ao médico se eu quiser. Algumas pessoas são levadas para o hospital. Algumas pessoas são encaminhadas ao cardiologista, quase que obrigado, quase que arrastado. Eu preciso voltar ao médico do exame e ouço da minha esposa. Quando você vai? Quando você vai? Eu sei que eu tenho que ir. Aí vai quando? Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus não vai arrastar você pelos cabelos, jogar na máquina espiritual para fazer essa operação. Deus não vai ver. Você tem que tomar a decisão de chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, o Senhor me conhece. Sonda. Tem que ter a coragem de dizer: Senhor, vê se há em mim. Olha, Senhor, olha para mim. Tenho alguma doença? Qual é a doença que está aqui, impedindo que a minha oração agrade o Senhor? Qual é a doença que eu tenho no meu coração que está impedindo que as minhas orações, não cheguem nem no teto? Mas eu quero que chegue na sua presença. O que está atrapalhando? Senhor, olha para mim, vê, tem alguma doença no meu coração que está atrapalhando o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os colegas de trabalho? Senhor, tem alguma doença no meu coração que está atrapalhando a minha convivência, a minha harmonia com meus irmãos? E você só tem duas decisões: continua com o coração duro, doente, ferido, machucado, contaminado, impuro, e não entra no reino dos céus, não entra no santuário. Como se diz: Senhor, faz essa operação, por favor. Eu não quero ficar fora. Eu quero ter paz com Deus. Eu quero servir o Senhor com alegria e coração. Nós vamos, a partir da próxima semana, tratar dessas doenças do coração. E o desafio, hoje, enquanto estamos orando, seu Antônio, enquanto estamos orando, o desafio hoje é para você olhar para você e ver se tem alguma bênção no seu coração. E mais do que isso, porque saber que tem bênção não basta, mas que você venha, a partir da próxima semana, disposto a deitar na maca celestial e deixar não o pregador, deixar Deus colocar as mãos no seu coração e tirar essa bênção, para que você possa ser bem-aventurado, de ver a face de Deus, de entrar na eternidade, no descanso, para todos. Eu preciso das orações, eu preciso ser grato. E se você também precisa, comece agora.